Muito bem, assim estamos chegando no final do mês de maio, com mais essa família louvando ao Senhor, e tem sido sempre tão inspirativo, tão bom estarmos juntos e vendo essas famílias todas aqui à frente, nos conduzindo na adoração ao nosso Deus. Nós vamos continuar falando sobre família, não todos os sermões, nós vamos intercalando com outros temas. No mês de junho, o mês de maio não foi suficiente para esgotarmos o assunto. E também, em alguns domingos, nós introduzimos outros temas que são necessários. Então, nós estamos falando sobre o papel de cada um na família. Família, o papel de cada um é o tema desta série. E hoje, pela manhã, eu falei sobre um aspecto do papel dos pais, com base no texto que nós estamos estudando, lá de Efésios capítulo 6. Mas antes de ler o versículo, eu quero relembrar o conceito que eu dei, aquela direção que eu apresentei aos irmãos, sobre qual é o papel dos pais cristãos. Não apenas dos pais no sentido geral, mas dos pais cristãos. Somente um pai cristão, uma mãe cristã, pode ter este grande objetivo, como pai e como mãe. Eu vou ler uma vez e depois eu quero convidar você a ler comigo isto que eu estou apresentando como sendo assim o nosso norte, a nossa direção. Antes, porém, eu quero dizer que nós temos a tradução aqui em Libras, não é? Provavelmente ele vai estar conosco até um certo momento e depois a tradução será feita no YouTube. Então, no momento que ele deixar ali, depois a gente continua. Já participou do louvor, quero agradecer ao André. Estamos aprimorando, voltando a transmissão do culto da tarde em Libras. Mas muito bem, vamos ler então aqui este texto. Eu vou ler e depois você repete comigo. O papel dos pais, eu entendo, é serem parceiros de Deus na formação integral dos seus filhos, para que alcance seu pleno potencial e sejam fiéis discípulos de Jesus Cristo. Vamos falar juntos? Serem parceiros de Deus na formação integral dos seus filhos, para que alcance o seu pleno potencial e sejam fiéis discípulos de Jesus Cristo. Então, são dois grandes objetivos. Atingir o seu potencial como pessoas, dentro dos dons, das habilidades que eles têm, do seu perfil, do seu temperamento, das suas potencialidades. Cabe aos pais estimularem, desenvolverem, serem parceiros de Deus, porque essa é uma obra de Deus na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, conduzir os filhos nos caminhos de Jesus, para que eles sigam fielmente ao nosso Senhor. E hoje pela manhã eu falei da primeira tarefa que nós temos, que está ligada à primeira parte do versículo de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Nós lemos assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-lhes segundo a instrução e o conselho do Senhor. E hoje pela manhã eu falei sobre a importância de construir um relacionamento amoroso, um relacionamento de boa qualidade com seu filho. Se você não teve a oportunidade de ouvir o sermão desta manhã, eu lhe sugiro ver depois na internet, acessar o culto da manhã, coloque lá a mensagem, porque esta é a base para o que eu vou falar hoje. Se você não constrói esse ambiente de afeto, de amor, de respeito, se você vive irritando o seu filho, você não vai conseguir colocar em prática o que eu vou falar hoje à noite e que vou falar daqui num dos próximos domingos, sobre essa responsabilidade dos pais. Preste bem atenção. Criar um ambiente de respeito, de afeto, de carinho, de aceitação, é a base para que você possa exercer as outras tarefas. Sem isso, eu diria que é quase impossível, é muito difícil. Você não será compreendido. Você vai tentar fazer isso que eu vou falar aqui hoje à noite e poderá causar até uma certa revolta no seu filho. Então, não deixe de pensar nesse aspecto. É interessante que a Bíblia não começa dizendo o que você tem que fazer. A Bíblia começa enfatizando nesse texto que ambiente você tem que construir. Que coisa você tem que evitar para que o seu filho estabeleça uma conexão com você.
Então, eu não vou repetir o que eu falei hoje pela manhã. Hoje em dia a gente tem essa facilidade de acessar a internet depois. Escute, ouça, pense, porque com esta base firmada será muito mais fácil, ou será menos difícil, vamos dizer, você colocar em prática o que eu vou falar hoje. Então, hoje pela manhã falamos sobre a importância de construir um relacionamento com o filho, de confiança, de afeto, de aceitação, de amor incondicional. E hoje à noite nós temos uma parte, eu imagino que os filhos ficaram bem felizes com tudo que eu vi hoje pela manhã. Hoje de manhã parece que eu estava do lado dos filhos, né? Agora nós vamos falar aqui sobre uma outra responsabilidade mais pesada, talvez, e mais difícil dos pais. Há uma tradução que eu considero mais próxima do original, desse versículo que nós lemos agora, em que nós lemos assim, não é Efésios 5, 29, é Efésios 6, 4, tá bom? Criai-os, ou seja, os filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje nós vamos focalizar esse trechinho, criar os filhos na disciplina. Em outras palavras, discipline o seu filho. Uma das tarefas do pai e da mãe é disciplinar o filho. A palavra criar, no original aqui, quer dizer nutrir, quer dizer alimentar. Nutrir e alimentar com a disciplina. Parece que é uma coisa que não combina. A ideia de alimentar, de nutrir, de apoiar, de ajudar com a disciplina. Mas a própria Bíblia diz que Deus é um Deus que nos disciplina, e um pai que ama um filho disciplina o seu filho. Então a gente tem que tirar da mente essa ideia de que a disciplina é uma coisa negativa, de que é uma coisa necessariamente ruim. Um pai que ama o seu filho, ele vai disciplinar o seu filho. Por quê? Porque o filho vai precisar de disciplina. O filho precisa de disciplina. O filho precisa de limites, como todos nós, como filhos de Deus. Deus também, em alguns momentos, nos disciplina. A disciplina não significa falta de amor, pelo contrário, a disciplina é uma das manifestações de amor. A palavra disciplina no original quer dizer paideia. E essa palavra significa correção. Por que nós precisamos de correção? Porque nós não acertamos sempre. Porque nós temos uma tendência para o mal. Por que aquele bebezinho que chega na sua casa, tão fofinho, tão inocente, tão bonitinho, precisa, em algum momento, da disciplina? Não estou dizendo a disciplina enquanto ele ainda está no seu colo ali, né, naqueles primeiros meses, não estou falando isso. Mas por que ele vai crescer? E antes que você perceba, ele já vai precisar da disciplina. Porque aquele menininho tão fofinho, tão bonitinho, aquela criança tão encantadora, tem no seu coração a sementinha do pecado. Porque ele é um pecador. Apesar de fazer coisas que você fica impressionado, apesar de demonstrar uma ingenuidade muito grande, uma sensibilidade, uma pureza, mas mesmo assim, você vai perceber que o seu filho vai fazer algumas coisas que você não gostaria que ele fizesse, que você não ensinou. Um pai cuidadoso, atento, não vai ensinar o seu filho a mentir, mas em algum momento o seu filho vai mentir. Você não vai ensinar o seu filho a ser egoísta, mas a coisa que ele aprende sem ninguém ensinar é o meu. Quem tem filho pequeno sabe disso, né? Ele não aprende a falar no seu, é meu, é minha. Né? Tente tirar um brinquedo de uma criança, quando ele está ali vibrando, que ele me empresta seu brinquedo. O dividir, o compartilhar, você tem que ensinar. O egoísmo não, está latente, ali na criança. Se de repente a família está reunida e o foco da atenção não fica na criança pequena, muitas vezes ele faz qualquer coisa para se tornar o centro das atenções. Isso é humanidade. Faz parte da vida da criança. E não deixa de ser uma manifestação da nossa natureza humana. Então, a criança precisa de ser corrigida, ela precisa de ser ensinada. Por que ela precisa ser corrigida? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, não basta você falar uma coisa para uma criança e ela vai concordar, ela vai baixar a cabeça e vai dizer, está certo, pai, aprendi. Não. Ela vai desafiar você. Ela vai desobedecer você. Ela não vai fazer aquilo que você está orientando.
Mesmo que você suplique de joelhos, meu filho, não faça isso, ele não vai fazer, ele não vai te obedecer. E aí? Aí há necessidade da disciplina. E como é que essa disciplina, então, deve ser desenvolvida? Desde o começo da vida da criança. Se há um ensinamento que as crianças precisam ter, e hoje me parece mais do que no passado ainda, porque no passado isso parecia ser uma coisa que a criança aprendia quase que naturalmente, pelo contexto social, pela postura dos pais. A criança precisa entender que você, pai, você, mãe, é a autoridade na vida dele. Você, pai, você, mãe, é a autoridade na vida do seu filho. Ele deixado à sua própria sorte, ele vai se dar mal, ele vai quebrar a cara, como a gente diz. Uma criança que se rebela contra os seus pais, que não respeita a autoridade dentro de casa, ele não vai respeitar o seu professor, ele não vai respeitar o seu chefe, ele vai ser um adolescente problema, ele vai ser um jovem que acha que pode tudo. Toda criança, e também o adolescente, mas principalmente a criança, precisa ter uma figura de autoridade na vida dele. Ele clama por isso, é uma necessidade que nós temos. E por isso é trágica a situação, quando você vê filhos ainda pequenos que mandam e desmandam nos pais. Que quando o pai quer exercer a autoridade, parece que o pai tem que pedir um favor. Por favor, meu filho, o papai quer conversar. Por favor, meu filho, deixa eu ver o que eu quero ver na Netflix. Ô, meu filho, por favor, está na hora do papai ver o jornal. Você deixa o papai ver o jornal? É essa a postura de uma autoridade? Você pode conversar, dialogar, mas você não está ali na condição de quem está negociando, pedindo um favor para o seu filho. Mas tem pai que assim... Tem criança, gente, de 5, 6 anos, que o filho faz o que quer, gato e sapato, como a gente diz, com os pais. E o pai fica com vergonha. Tem pai procurando psicólogo, psiquiatra, porque eu perdi o controle do meu filho que tem 6, 7 anos de idade. Você não perdeu agora com 5, 6 anos, você perdeu quando ele tinha 1 ano de idade. Porque você não estabeleceu, quando ele tinha 1 ano de idade, o princípio de autoridade dentro da sua casa. Ainda há alguma chance, mas é mais difícil. Gente, a sabedoria dos idosos é muito grande, né? Sabedoria popular é uma coisa fantástica. Lembra aquele ditado de pequenininho que se torna pepino? Essa é a ideia. Quando seu filho está ali entendendo as primeiras coisas, ele já pode ser disciplinado. Se o seu filho perdeu o respeito por você, meu amigo, eu diria que a gente tem que orar muito por você, porque perdeu tudo. Não adianta o seu filho ser uma pessoa talentosa, bonito, inteligente, ser o primeiro da turma. Se ele não respeita você, o relacionamento de vocês vai ser um desastre. E ele vai sofrer muito na vida. Pode ter certeza, porque o que importa não é apenas a inteligência intelectual. O que importa não são apenas os dons e as habilidades que uma pessoa tem, mas é seguir a sabedoria de Deus, é aprender a respeitar, o pai para que possa aprender a respeitar a Deus, para que possa aprender a respeitar o seu próximo. E como então você pode desenvolver esse ambiente em que o filho não xinga o pai, em que o filho não bate no rosto do pai? Sabia? Uma criança de menos de 2 anos, 3 anos, ele pode bater no rosto do pai. E ai do pai que aceita isso e acha tudo normal. Não, meu filho não faz isso, não, que dói o rostinho do papai. Pelo amor de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que, desde cedo, estabelecer regras claras. Quando eu quero falar de regras claras, não é que você tem que escrever um compêndio de 500 páginas dizendo, meu filho, aqui são as regras, leia, estude, e você então tem que seguir isso aqui. Não. Você não tem que criar dezenas de regras. Crie poucas regras. Porque se você criar demais, nem você vai dar conta de administrar. Mas crie regras claras, que ele entenda, dentro da idade dele. E claro que as regras que você tem para uma criança de 2 anos não são necessariamente as regras de um adolescente de 13 anos ou um filho de 18 anos. Porque ele vai amadurecendo, espera-se que ele vá amadurecendo,
e ele vai adquirindo mais autonomia e mais responsabilidade. Mas se ele aprender a seguir as regras que você dá para ele na infância, nos primeiros anos, ele terá mais facilidade para seguir as regras que virão depois. Agora, as regras precisam ser claras, porque às vezes a criança não sabe a quem ela deve ouvir. Papai fala uma coisa, a mamãe fala outra. Pronto, já está complicado. E os filhos são espertos. Mesmo quando não há uma questão de regras, mas de tendências, como eu costumo dizer, os filhos percebem isso. Eu já contei aqui, só relembrando, que lá em casa os meninos pegaram logo a dica, não é? Eles diziam o seguinte, só que eles me contaram isso depois, né? Na época eu não percebi muito não, depois eles me contaram. Quando eles queriam pedir para sair para algum lugar, eles falavam comigo. E quando eles queriam dinheiro, eles falavam com a mãe. Percebeu aí, né? Nesse simples jogo aí, você percebe como a criança, né, como o adolescente, mata onde é que está ali a sua chance, né? É claro que, graças a Deus, nunca houve uma discordância entre eu e a Dora sobre onde os meninos deveriam ir ou não, e a gente não brigou por causa disso, e nem por conta de dinheiro. Mas o que eu quero falar é que você precisa, como pai, como mãe, dizer para o seu filho, isso pode, isso não pode. E essas regras, o comportamento esperado, ele não pode flutuar ao sabor das circunstâncias. Aí, de repente, seu filho está lá, tem uma situação qualquer, e ele xinga um palavrão. Aí você fica impressionado, como é que a criança daquele tamanho já sabe um palavrão tão interessante? Você diz, que gracinha. Aí no outro dia, o pastor está lá na sua casa, você vê aqui na igreja, e o filho fala o mesmo palavrão. Menino, cala a boca, como é que você fala um negócio desse? Quer dizer, num dia você falou gracinha, no outro dia porque está na frente do pastor, porque está na frente do avô. Que é isso? Quem te ensinou? Vai lavar sua boca. Como é que a criança vai entender o que é certo e o que é errado, se o padrão, nesse sentido, está mudando todo momento, toda hora? Hoje pode, amanhã não pode. Claro que existem algumas coisas que vão mudar, mas não é uma mudança assim, da noite para o dia, é um processo e não em coisas que envolvem a moral. Seu filho precisa saber que idade você vai permitir, por exemplo, que ele namore. Qual o horário de chegar em casa? Ah, o horário é X. Não, a Bíblia não marca horário. Mas precisa ter um horário. E isso é que você que estabelece dentro do seu contexto social, dentro da sua realidade, dentro da realidade do menino, né? Por exemplo, o meu horário, pasmem, quando eu era criança, não, quando eu era adolescente, até eu sair para o seminário, era 10 da noite. Você consegue imaginar? Eu tinha que chegar em casa às 10 da noite. Uma vez eu cheguei às 11, meu pai estava me esperando lá na porta da sala. E olha que eu estava numa programação da igreja, não da nossa igreja, de uma outra igreja que extrapolou o horário. E ele teve uma séria conversa comigo, porque eu cheguei em casa às 10 para as 11. Imagina, não é? Hoje em dia, os meninos vão sair na adolescência, no começo da juventude, eles estão saindo às 10 de casa para alguma programação. Pai, eu vou numa festa de formatura e tal, lá a festa de aniversário de 15 anos, começa 11 da noite, e aí? Mas você tem que estabelecer um horário, você tem que conversar, você tem que negociar. É importante ter clareza, não solte seu filho no mundo e dizer, volte a hora que der com a turma. Não, não é assim que funciona. As regras precisam ser claras, para que ele saiba que se ele errou, ele sabe por que errou. Isso não fica ao sabor do seu bom humor ou do seu mau humor. E um outro detalhe importante é que você precisa, como pai, como mãe, diferenciar entre o agir desastradamente e agir com rebeldia. Ou seja, a criança, ou até o adolescente, ele não tem as mesmas habilidades que você tem, né? Ele vai derramar o copo de suco na mesa, ele vai derramar o leite, ele vai esbarrar em alguma coisa. E às vezes algumas crianças e adolescentes parece que tem uma fase assim que tudo dá errado para eles nesse sentido, né? Eu me lembro que a Ana Beatriz teve uma fase assim, ela dos 3 lá em casa foi o que mais caracterizou. Toda vez que a gente ia num restaurante, ela arranjava um jeito de derrubar o refrigerante, derrubar os copos de suco. Tanto que houve uma vez que, depois disso acontecer tantas vezes, e claro, a gente acabava chamando a atenção, mas aí ela, quando derramou, ela já começou a chorar. Ai, meu pai! Ela tem que ser disciplinada por isso? É claro que não. Mas às vezes a gente na hora ali fica tão chateado, né? Se está na frente de alguém, a gente fica até envergonhado. Eu nunca me esqueço de uma vez que a gente chegou de viagem, a gente estava cansado, e acho que a gente pediu uma pizza, alguma coisa assim, só tinha uma garrafa de refrigerante, aquela garrafa que fica na geladeira ali, muito super gelada, depois das férias.
E eu me lembro que o André pegou essa garrafa, e a garrafa escapuliu da mão dele, a garrafa caiu no chão, e saiu Coca-Cola pela cozinha inteira, caiu no teto, em todas as paredes. Você imagina como é que a gente ficou feliz, né? Era a única bebida que a gente tinha, agora estava Coca-Cola espalhada por toda a cozinha. E aí, houve aquele primeiro impulso de brigar, de xingar. Eu falei, calma. Isso foi um acidente, aconteceu. Né? Aí você tem que ter esse discernimento. Uma coisa é escapulir a garrafa da coca da mão da criança. Outra coisa é ele jogar no chão. Porque ficou chateado com alguma coisa. Há uma diferença entre a criança deixar uma coisa cair e ele jogar. Se diz, não joga, ele joga. Tem que diferenciar. O ato parece o mesmo, a situação parece o mesmo, mas é uma situação completamente diferente. Então, isso é uma coisa aparentemente boba, mas é importante. Porque se você disciplina o seu filho por uma inabilidade dele, por uma dificuldade que ele tem, até motor e qualquer coisa, ele vai se sentir injustiçado. E lembra que eu falei hoje de manhã? Que todo pai e toda mãe tem que tomar muito cuidado para não agir de forma injusta com o seu filho, porque ele espera do pai e da mãe um padrão justo. E aí entra então uma outra coisa que é muito importante. Nessa questão da disciplina, criar o filho com disciplina, eu diria jamais espanque o seu filho. O problema da violência contra a criança e o adolescente é um problema real. É um problema sério. Não faz muito tempo chegou uma criança lá no Lar Davis. A menina teve que fazer um exame de corpo de delito. O corpo dela estava todo marcado. Diante lá do delegado, quando ela foi ser colocada no lar e separada da mãe, ela disse para a mãe assim, mãe, olha bem para mim, que a senhora não vai me ver mais. Já pensou o que está no coração dessa criança? De tantos maus tratos. Quando chegou lá no lar, ela disse, eu quero ficar aqui até eu crescer. 9 anos. Não quero mais nunca voltar para casa. Como é que a pessoa chega numa situação dessa? Meus irmãos, essa questão de abuso infantil no Brasil é muito sério. A Bíblia não autoriza o pai e a mãe ficar espancando o filho, batendo no rosto do filho, dando murro no filho, dando safanão no filho, jogando longe, descarregando toda a raiva. O filho pode fazer alguma coisa que dá vontade de fazer jogar ele pela janela? Vai. Estou falando sério. Uma vez, quando a Ana Beatriz era muito pequenininha, eu não sei por que razão, mas ela decidiu chorar e chorar muito, e não parava de chorar. E a Dora estava no ensaio na igreja e não voltava, e eu não sabia mais o que fazer. E ela era bem pequena, ela era um bebê. Mas ela chorava tanto e gritava tanto, eu ficava pensando, como é que um trenzinho desse tamanho tem tanta força para gritar? E eu confesso, meus irmãos, que eu entendi aquela mulher grávida que tem depressão por parto, essas coisas. Porque naquele dia, sério, eu olhei para a janela, deu vontade de jogar lá fora. Estou sendo sincero. Mas eu me controlei. Eu coloquei ela na cama, eu fechei o quarto e fui para outro quarto, deixei ela chorando. Quando eu vi o barulho do carro, a Dora chegando, eu peguei, toma que a filha é sua. E o pior é que ela fez assim, e parou de chorar. Eu que estava sendo inabilidoso, né? Graças a Deus eu tinha Jesus Cristo no coração e não fiz o pior, né? Mas você pensa, não, mas tem mãe, tem pai que realmente, quando ele não perde o controle, o menino não chora, você não sabe o que fez, já trocou a fralda, já deu leite, já fez tudo e o menino ainda está chorando. É complicado. Não seja violento com o seu filho. O que a Bíblia fala sobre disciplina física não tem nada a ver com descontrole emocional seu, porque você já não aguenta mais, então agora, isso pode acontecer com um bebê, ou a gente não ouve notícias de crianças que são mutiladas, que são abusadas nessa área, porque o pai está, né, às vezes drogado, está nervoso, brigou com a mulher, então ele perde o controle. Meus irmãos, nós como cristãos, temos que apoiar todas as leis que prevêem esses abusos. Porque, graças a Deus, hoje, os abusos acontecem, mas não tem um respaldo legal da sociedade. Antigamente, havia abuso por parte do pai e da mãe, e todo mundo achava normal. Né? Como é que chamava aquele negócio? Palmatória. Palmatória, que coisa absurda. Né? Machucava realmente a mão da criança, ela tinha que depois colocar gelo, porque ficava aquele negócio horrível. A Bíblia nunca endossou isso.
E se tinha crente que fazia isso, ele estava equivocado. Porque a pessoa pode estar equivocada na interpretação da Bíblia e aceitar aquilo que não é aceitável. Então, quando nós estamos falando aqui sobre disciplina, e vou falar sobre disciplina física, não podemos imaginar de longe que seja uma situação de violência, fruto de uma raiva, fruto de uma perda de controle. E a disciplina, ela pressupõe o diálogo. Você precisa dialogar com o seu filho desde bem pequeno. Não pense que ele não entende as coisas. As crianças hoje são mais inteligentes do que a gente era, eu não tenho dúvida disso. E você fala e ele entende. Às vezes ele está olhando para o lado, faz de conta que não está entendendo, mas ele está entendendo. Né? Às vezes você pede para ele fazer uma coisa, ele faz de conta que não está entendendo. Aí você fala assim, você quer um presente? Ele olha assim, né? Você quer um chocolate? Quer dizer, entende. Entende o que você está falando. Então, a partir do momento que a criança tem um entendimento, ela já começa a ter responsabilidade sobre ela. E você precisa esclarecer as regras com clareza. Meu filho, você não pode fazer isso. Né? Às vezes o filho faz uma coisa errada, mas que ele não sabe que é errado necessariamente. Então, você tem que, num primeiro momento, você não vai chegar e bater e resolver. Não, você vai conversar com ele. Meu filho, isso não pode. Por isso, por isso e por isso. E o pai repreende, explica, e ele diz, se você continuar fazendo isso, papai vai fazer isso com você. Aí você diz qual vai ser o tipo de castigo que ele vai sofrer. Ele precisa entender que existe uma relação entre ação e consequência. Porque essa é a regra da vida. Se você fizer isso, vai ter esse tipo de recompensa ou de punição. Então isso precisa ficar muito claro para a criança. Não é assim que Deus fazia com o seu povo? No Antigo Testamento, quando Deus estava tratando com o povo na idade da infância, porque o Velho Testamento, grande parte dele está dentro desse contexto, o que Deus dizia? Olha, se você fizer assim, 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 eu vou te dar esta bênção. Se você fizer isso, você vai ter esse resultado negativo. Não é assim? Quando o povo estava desobedecendo, vinha o profeta e dizia, olha, vocês estão desobedecendo, se vocês continuarem nesse caminho, se vocês não se arrependerem, vocês vão ter este tipo de sofrimento, vocês vão ter esse tipo de punição. Às vezes o povo se arrependia, na maioria das vezes não. E Deus não castigava? Então essa dinâmica também precisa acontecer com os filhos. Claro que se espera que o filho cresça e depois você não vai ter mais esse tipo de dinâmica com ele. Assim como nós, como cristãos, também estamos numa outra fase em que não é o tempo todo Deus bateu, levou, errou, né? Estamos num outro momento que se espera que você obedeça a Deus, não porque você tem medo da lei, mas porque você tem um relacionamento amoroso com seu Pai Celestial. Mas isso é uma coisa que se constrói. Porque o fato de você amar o seu filho, de seu filho amá-lo, não vai torná-lo automaticamente um filho obediente. Quando ele cresce, se desenvolve aqui, ele consegue fazer essa conexão real entre amor e obediência. Entre não querer desagradar o coração do pai e isso ser uma expressão de amor e de gratidão. Mas a criança não consegue fazer isso imediatamente. E aí, na disciplina, há algo que é muito importante. Você precisa aplicar a disciplina que envolve perda de privilégios. Sim, porque Deus deu aos pais um poder extraordinário. Além de ser maiores do que as crianças, imagina se a criança já nascesse grande. Como é que você ia exercer a disciplina, né? Mais difícil, confere, não é verdade? Mas Deus faz você grande e a criança pequenininha. Para que ela já possa olhar para você como quem olha de cima, né? De baixo para cima. Mas Deus deu aos pais um outro poder, o poder econômico. Né? A não ser que o pai seja muito tolo e coloque dinheiro na mão da criança muito cedo, ou que coloque um monte de coisa de privilégios. O pai tem uma coisa maravilhosa chamada cartão de crédito. E com ele você exerce também a sua autoridade. Né? O pai tem a prerrogativa de dizer, você pode ou não pode ir a tal lugar. Você vai ou não vai a tal lugar? É uma prerrogativa do pai. O pai não deve abrir mão disso e a mãe não deve abrir mão disso. E ele tem instrumentos para dizer, você fica em casa, você sai ou você não sai de casa. O que eu quero dizer é que o pai tem o direito de proibir o filho de ir a um determinado lugar, a uma determinada festa, de sair com os amigos, de suspender o uso da TV, de suspender o uso do celular.
Aí as pessoas dizem, mas eu tenho traumas aqui porque meu pai foi muito rígido. Eu sei. Tem muita gente que tem trauma porque o pai foi rígido demais, não soube usar o seu poder, usou de forma perversa, usou sem sabedoria. E a gente estava ontem aqui no seminário de feridas na infância, e o pastor perguntou assim, olha, quem se lembra aqui de ter apanhado muito e de ter sido injustiçado e tal? E vários levantaram as mãos. Porque havia, muitas vezes, um exagero mesmo na disciplina física ou no castigo. E eu estava pensando, daqui a alguns anos, daqui a uns 30 anos, um preletor vai perguntar assim, quem se lembra aqui do pai ter suspendido o celular por uma semana? Aí algumas pessoas vão levantar a mão dizendo, que absurdo! Né? Não é verdade? Porque hoje, suspender o celular por uma semana é pior do que tomar uma surra. Mas você tem esse direito. Dizer, olha, uma semana sem celular. Meu pai, para alguns meninos isso é um castigo terrível, mas é eficiente. Não é? O que eu estou dizendo é que você tem esse direito. Não estou dizendo que você tem que fazer isso de qualquer maneira. E nem por um impulso. Né? Então o filho pisou na bola, fez uma coisa, sem celular uma semana. Não estou dizendo isso. Isso pode ser combinado. Olha, se você agir dessa maneira, se você continuar se repetindo nisso, se você não estudar, não perceber você estudando, perceber se você só ir no celular aí jogando, só na frente da TV, se você não se empenhar para tirar uma nota, que não precisa ser 10, mas pelo menos para passar, não tirar um 0, não é? Você vai ter que realmente uma punição com relação a isso. A coisa tem que ser combinada. Né? E aí, então, combinando, não tem razão. Quando ele errar, quando ele pisar na bola, ele sabe que vai acontecer aquilo. Você pode, então, diminuir determinados privilégios. Aliás, esse é o recurso que a gente utiliza lá no Lar Deles para lidar com as crianças e adolescentes. Né? É um dos recursos mais poderosos. Existem passeios no Beach Park, existe isso, aquilo. Você está de disciplina, porque o menino está desobedecendo, está pisando na bola, está fazendo um monte de coisa errada. E aí não é justo que ele tenha os mesmos privilégios dos outros que estão se esforçando para andar na linha. Então, é importante ficar claro para o seu filho e para você, e você não tem que se sentir culpado por isso, que enquanto o seu filho está debaixo da sua responsabilidade em casa, você tem esse direito de discipliná-lo de diversas formas. E aqui eu não vou passar uma lista de coisas que você pode fazer. Deus vai lhe orientar, eu creio firmemente. Você sabe onde é que o seu filho pode ser punido sem ele ficar traumatizado. O importante é que essa punição seja proporcional àquilo que você combinou e à falta cometida. Mas agora eu vou entrar num ponto que talvez seja o ponto mais difícil para os nossos dias e polêmico. Antes de falar sobre isso, eu quero que você procure compreender. Porque se você não compreender isso, vai ser difícil você fazer. Ou então você pode até fazer, mas vai fazer da forma errada e fazer com culpa. Você precisa compreender a importância da disciplina física. É legítima a disciplina física? É legítimo em algumas situações, sendo bem claro, você usar a vara, bater no seu filho? É legítimo. Eu sei que isso hoje é impoliticamente correto. Eu sei que se você falar isso com psicólogos, muitos psicólogos vão dizer, absurdo. Às vezes até psicólogos cristãos. Mas eu gostaria que você pensasse comigo. Em primeiro lugar, nós não estamos falando aqui de agressão física. É completamente diferente. Nós não estamos falando aqui de surras homéricas, que deixam marcas no menino. Nós temos, inclusive, uma legislação que proíbe a violência doméstica. Mas o governo, muitas vezes, ultrapassa um determinado limite quando ele quer detalhar em detalhes o que você pode ou não fazer com seu filho. As crianças que chegam no lar deles, geralmente, são extremamente prejudicadas e castigadas de forma indevida, e isso só nos mostra a importância disso. Mas, como é que nós cristãos vamos agir se nós consideramos a palavra de Deus como autoridade? Nós vamos entender que no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros, os livros da lei, há leis ali que de fato foram para aquele tempo, para aquele povo. Nós não temos que pegar aquelas leis ipsis literis e tentar aplicar nos dias de hoje.
As leis são tão duras ali em determinados casos que fala, por exemplo, se um filho amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, ou for rebelde, ele pode ser e deve ser apedrejado. Obviamente a gente não recomenda isso de jeito nenhum. Porém, nós temos um estágio de mais de 1000 anos entre aquelas leis que foram dadas para Moisés e a revelação de Deus que nos vem no tempo dos reis, no tempo de Provérbios. Havia uma revelação maior, havia uma compreensão maior da vontade de Deus e dos princípios de Deus para os nossos relacionamentos. Então, no livro de Provérbios, nós temos uma fonte de sabedoria para mim eterna. E é no livro de Provérbios que nós vamos encontrar, por exemplo, a seguinte orientação. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Provérbios 22, 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar a criança com vara, nem por isso ela morrerá. Castigue você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Você já viu pai e mãe envergonhada porque a criança não obedece de jeito nenhum? A mãe implora, o pai pede, promete, faz a barganha e o menino está ali, fazendo birra, rolando no chão. E não tem conversa, porque a pessoa pensa, não, você conversa que dá certo. É claro que a primeira opção é o diálogo. A primeira opção é a conversa. A primeira opção é chegar e tentar chegar num acordo. Mas tem hora que o menino resiste. Aí eu digo, pastor, mas a minha pai e minha mãe me criou e nunca me deu uma palmada. Amém, você tinha um temperamento dócil. Tem criança que é dócil. Tem criança que talvez nunca precise apanhar. Mas tem outros, e me parece ser a maioria, que a situação é diferente. Então, eu pergunto, o que a gente faz com esses textos da palavra de Deus? O que a gente faz com isso? Será que isso é uma coisa ultrapassada? Será que Deus errou quando colocou isso? Eu entendo que é possível, sim, você disciplinar o seu filho fisicamente com amor. É fácil? Não. Pelo contrário, quando um pai vai disciplinar o filho fisicamente, se ele ama o filho, às vezes aquela chinelada que ele tem que dar no filho, dói mais nele do que no filho. E eu já vivi essa experiência. Prometi aos meninos, olha, se você fizer isso, você vai chegar em casa e papai vai ter que disciplinar você, batendo aqui no seu bumbum. E mesmo fazendo isso, eles não obedeceram. É interessante que os dois fizeram a mesma coisa, o André e o Vitor, né? O trato foi, se você mordeu o coleguinha na escola, chegar em casa, você vai ver comigo. E ele pode confirmar, ele mordeu. Eu cheguei em casa e eu bati. Anos depois, ele fez a mesma coisa. Não morda seu colega na escola. Não foi porque ele mordeu a primeira vez e eu bati. Não, ele mordeu a primeira vez, não aconteceu nada, só uma conversa. Mordeu uma segunda vez, uma nova conversa. Na terceira vez, senhora, agora não dá mais. Você já está entendendo que não pode morder seu colega. Pode fazer outras coisas, mas morder não. Mas ele mordeu e apanhou. Está aí, vivo. Não é? Eu pergunto, sério, eu quero fazer aqui uma enquete. Hoje, né? Quem aqui apanhou do seu pai e da sua mãe? Levanta a mão. Olha, muito bem, obrigado. Pode baixar. Pode ser sincero. A câmera não vai filmar você agora, por favor, a câmera só em mim, não é? Quem aqui ficou traumatizado por causa de uma surra que foi justa? Levanta a mão. Uma surra justa. Alguém ficou traumatizado aqui por causa disso? Tem uma pessoa lá que disse que ficou traumatizada. Um aqui, né? Será que a surra foi justa? O ponto é esse. Eu não estou falando daquele dia que o pai extrapolou e espancou. Não é? Se o pai extrapolou e espancou e foi na base da raiva, ele não fez isso que a Bíblia está dizendo. Eu estou falando é aquela surra que você dá no filho, ou não precisa ser uma surra homérica, às vezes uns 4 tapas, não é? Umas 4 chineladas é o suficiente, que você dá com pena. Eu me lembro de já ter alguma vez disciplinado os nossos filhos assim, e eu também apanhei dos meus pais, e depois que eu acabava de disciplinar, eu dava um abraço. E dizia, você entende, meu filho, que por que você está apanhando sim? Eu nunca bati os meus filhos sem explicar para eles por que eles estavam apanhando.
E Deus me deu a graça de nunca ter uma reação forte por causa da reação chegar e descontar neles. A coisa foi conversada. Tanto que algumas vezes, e o Vitor foi o que mais foi disciplinado nessa área, né? Quando ele fazia alguma coisa errada, ele já vinha com a mão assim, ó. Vem cá, meu filho, vem cá, chega aqui pertinho, vira as costas, né? Porque você não vai bater no rosto, você não vai bater na cabeça, você não vai dar um murro na barriga. Deus é tão sábio que Ele fez um lugar fofinho para você. É ali, naquele lugar, só ali, nada mais. Parece que é tão complicado isso, não é? Mas não é, meus irmãos. É difícil, porque algumas vezes o menino já aprontou e às vezes você já até passou a raiva, não é? Porque, na verdade, você não deve fazer isso com raiva. Eu não vou dizer que nunca você vai fazer chateado. Algumas vezes você ainda está com um pouco de raiva, porque você é humano também, não é? Mas o ideal é que você esteja calmo, sereno e tranquilo na hora de executar essa tarefa tão difícil. Porque se for só uma reação emocional, se for injusto, você vai errar. Você vai estar fazendo aquilo que não é aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus mandou. Então, nós temos a nosso favor duas coisas. Nós temos a nosso favor o testemunho histórico. Olha quanta gente aqui, não é? Eu fico pensando, que mentalidade é essa aqui que quebra uma sabedoria que vem de tantas gerações? E nós temos o princípio da palavra de Deus. Cabe você escolher. Você vai arriscar? Eu temo por essa geração que algumas vezes precisa ser disciplinada e não é disciplinada. Eu olho lá na frente e fico preocupado. Será que em algum momento esse menino vai entender as coisas de uma outra maneira, só na base do blá, blá, blá? Ah, você diz, pode dizer, mas pastor, meu pai e minha mãe nunca me bateu. Repito, pode ser que não tenha precisado. Ou pode ser que você tenha um temperamento dócil, aceitável, tudo bem, mas esta não é a realidade de todos os filhos. Então, não estou dizendo que você é obrigado, ou tem, mas você tem que analisar a situação. Pedir sabedoria a Deus e não se sentir culpado por exercer uma disciplina que muitas vezes será necessária. E, aliás, tem um detalhe muito importante que eu ouvi uma vez alguém dizendo, e eu concordo. Às vezes o pai que abre mão de disciplinar o seu filho fisicamente, o filho não vai apanhar do pai e da mãe, mas depois vai apanhar da polícia, que é muito pior. Porque lá não tem disciplina amorosa, nem nada, lá é castigo, é peia mesmo. Então pense nisso, disciplina, mesmo física, é um ato de amor. Porém, quando você aplicar, você deve fazer, repito, com mansidão e sabedoria. Com mansidão e sabedoria. Isso é muito importante, né? Seu filho não vai ficar traumatizado se você fizer do jeito certo. Eu me lembro que uma vez nós estávamos numa festa de casamento. E o nosso filho Vitor, quem conheceu ele aqui pequeno, sabe como é que ele era, não é? Ele realmente gostava de testar os limites. E ele então estava nessa festa de casamento, correndo como toda criança normal, só que ele não corria no lugar que ele deveria correr. Ele comia no meio dos garçons, no meio da festa, e de repente o garçom carregando aqueles refrigerantes quase caía, e passando perto da mesa de bolo, eu chamei ele aqui, olha, meu filho, você pode brincar, você pode correr, mas não aqui, corra lá. Aí ele não me ouviu. Continuou correndo por ali, eu olhei para ele, presta atenção, vem cá, se você continuar fazendo, papai vai ter que levar você no banheiro. E essa era a senha secreta que ele sabia o que ia acontecer, né? De repente, eu percebo a mesa do bolo fazendo assim, ó. Né? Aí eu desconfiei, olhei para a Dora, falei, só pode estar lá debaixo da mesa. Aí fui lá, peguei ele, falei, não falei para você não ficar correndo, enfiando debaixo da mesa, fazendo confusão, vamos lá no banheiro. Nem bati nele forte, não, deu só umas 2 palmadas, uma coisa assim. Só que enquanto eu estava lá, uma criança que estava perto dele correu para a mesa da mãe e disse, mãe, tem um bêbado ali batendo numa criança. O que eu estou dizendo com isso? Pode ser que você seja mal interpretado em algumas razões, né? Algumas situações. Mas é melhor ser mal interpretado por alguém que vai te criticar, achar até que você é bêbado ou maluco, não é? Do que você realmente deixar de exercer aquela responsabilidade que Deus lhe deu. E caminhando para o final, jamais agrida o seu filho verbalmente. Isso é muito importante.
Você pode disciplinar, orientar, mas agredi-lo verbalmente jamais. Veja o que diz a palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come o seu fruto. Provérbios 18, 22. Ontem a gente estava escutando aqui no seminário Ferido da Infância, e eu concordo, que há palavras e há agressões verbais que elas machucam muito mais do que um tapa. Porque às vezes o menino fica pedindo para apanhar. Já ouviu essa história? Vai fazendo, provocando, não é? E aí você tem que ser firme. Mas você não tem o direito de chegar e de gritar e de ficar xingando o seu filho. Lembra aquele princípio bíblico? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Que é uma coisa terrível, chegar para o seu filho e dizer, você é um preguiçoso, você é um lesado, você não vai dar nada certo na sua vida, você é um vadio. Não faça isso, não faça isso. Porque essas palavras, a criança, principalmente, ela absorve aquilo como verdade. E ela vai começar a se comportar dentro daquilo que você está falando muitas vezes. Além de ser ferida, é uma palavra de maldição. Não agrida o seu filho verbalmente, de jeito nenhum. Você percebe, é interessante, às vezes o pai não é capaz de dar um tapa no filho, mas ele é capaz de xingar o filho. Ele é capaz de destratar o filho, é capaz de fazer um bullying com ele. E está tudo bem? Não. Seja cauteloso com as suas palavras, muito cauteloso. Traga palavras de incentivo. Quando seu filho errar, desobedecer, você vai dizer, meu filho, isso entristece o meu coração. E entristece o coração de Deus. Eu creio que você pode fazer melhor. Quando ele relatar para você alguma coisa que ele fez de errado, você diz, meu filho, isso não está legal. Algumas vezes, especialmente quando a criança é pequena, ele vai falar alguma coisa errada que ele fez, você pode achar até engraçado, né? Mas você tem que rir para dentro. Porque se você ficar dando incentivo para ele, isso mesmo, bati no meu coleguinha na escola, que legal, ele bateu no coleguinha. Não, né? Ele às vezes na sua ingenuidade vai até contar a coisa errada que fez. Mas você não pode estimular o que é errado, sendo complacente com ele. Também não vai xingá-lo, mas vai com paciência, com calma, explicar o que é certo e errado. E aí uma outra coisa importante é não fazer ameaças que você não vai cumprir, nem ficar batendo boca com seu filho. Eu te mato, menino, vem aqui que eu vou acabar com você. Um mês inteiro sem celular. Você não vai fazer isso. Você não vai deixar um mês inteiro sem celular. Você só falou que na hora da raiva. Você não vai matar o seu filho. Aí o que acontece? Se você fica falando e não cumpre, ele nem vai dar ouvido depois de algum tempo. Ele sabe, papai não vai fazer isso mesmo. Ele não vai fazer isso. Aí, como diz, entra por um ouvido e sai pelo outro. Vejam só o que a Bíblia fala sobre esse assunto. A Bíblia é fantástica, Provérbios é maravilhoso. Você já ouviu alguém que se precipita ao falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Foi precipitado, falou no calor da circunstância ali, prometeu que não vai fazer. O que a Bíblia diz? O que Jesus diz? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Gente, tem hora que é uma batalha. Sabia disso? É uma batalha. Eu agora estou sendo avô, estou relembrando algumas coisas. Tem hora que o menino empaca, você diz não, ele fica birrando. Você precisa pegar isso que você jogou no chão. Não vou pegar. Não vai. Você precisa pegar. Se você não pegar, não vai ver a TV. E fica ali, matando na unha. O que é mais cômodo? O que é mais fácil? Eu vou pegar aqui, deixa para lá, né? Liga a TV aí, porque o menino fica chorando, me fica perturbando, fica ali, né? Confrontando. Gente, educar, disciplinar, grave bem, isso dá trabalho. É muito mais fácil você pegar o celular, soltar na mão do menino ali, deixa isso para lá, criança é assim mesmo, ele está com sono. Não, gente, na hora que você disse não, não é não. Sim é sim, ele vai testar você. E não é só uma vez, não. E ai do pai que fica perdendo essas batalhas para o filho. Tem que ser firme. Agora, por outro lado, não pode ser burro de prometer e de fazer aquilo que você não vai fazer, ou dar uma punição exagerada. Se você não pegar esse negócio aqui, você vai ficar uma semana sem ver o desenho, não funciona, não vai, você não vai fazer isso. Tem que ser uma coisa pensada, entende? Porque senão você perde a moral.
E a pior coisa que um pai e uma mãe pode perder um filho, especialmente um filho pequeno, é a moral. Por outro lado, com adolescente, você não deve ficar batendo boca, não. Porque às vezes tem adolescente que resolve retrucar. Isso é sempre por causa disso. Tem hora, isso aconteceu já na nossa casa, que o pai tem que simplesmente dizer assim, acabou a conversa. É assim, ponto final. Muito autoritário, mas melhor do que ficar naquela lenga-lenga. Até porque às vezes seu filho tem mais argumento que você. Algumas vezes ele tem mais capacidade de explicar. Porque tem coisa que você sabe que é de um jeito, mas que você não tem como explicar. Né? Seu filho fala, por que é isso? Meu filho, porque é assim, eu quero. Pronto, ponto final. Claro que você não vai ganhar todas as argumentações assim. Algumas vezes você vai explicar e tal. Mas às vezes, quando está numa situação de confronto mesmo, de briga, de confusão, você tem que dizer, acabou o assunto. E de repente, acabou o assunto. Vem aquele constrangimento, aquela chateação, não é? Mas depois a situação volta ao normal. Pode ter certeza que volta ao normal. Melhor do que você ficar gritando e o seu filho grita mais alto, você grita mais alto e no final um xinga o outro. Entende? A vida é complicada, mas ao mesmo tempo é simples. Se a gente segue os princípios da palavra de Deus, meus irmãos, muita coisa se resolve. Mesmo que seja de uma maneira, às vezes, difícil, mas se resolve. E a última coisa, seja humilde. Se você errar ou exagerar, talvez a expressão melhor aqui não é se você errar. Quando você errar ou exagerar, peça perdão. Todos nós vamos falhar. Todos nós corremos o risco de exagerar na disciplina. Todos nós corremos o risco de dar uma informação que não foi muito clara. Todos nós corremos o risco de, às vezes, falhar por não ser claro. E a Bíblia diz que o orgulho do homem o humilha, mas o espírito do humilde obtém honra. Olha que versículo fantástico. Grave aí, pai e mãe. Se você chega para o seu filho e pede perdão, você se humilha, porque você errou, você não vai perder o respeito. Porque a Bíblia diz que o humilhado será o quê? Honrado. E não é isso que você espera do seu filho, que ele honre você? Seja humilde. Para quando você errar, você pedir perdão. Nunca me arrependi de ter pedido perdão ao filho por alguma coisa que eu fiz de errado. Vale a pena. O problema é que às vezes o pai não, eu sou autoridade, meu filho tem que me respeitar, então eu não posso admitir para ele que eu falhei, que eu errei. Não, peça perdão, porque Deus dá graça aos humildes. Por que disciplinar o seu filho? Porque seu filho é uma joia, mas uma joia bruta, que precisa ser lapidada, e lapidar dói. E não é fácil lapidar. Mas Deus é o Deus que dá a ordem e capacita você a executá-la. Eu não estou falando aqui de coisas impossíveis. Eu não estou falando aqui de coisas utópicas. Tudo que eu falo aqui é possível com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus, com a graça de Deus. Dependa dele e que Deus abençoe a sua paternidade. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, eu sei que nós vivemos tempos difíceis, em que a sociedade ao nosso redor não colabora, não há um ambiente propício ao exercício da disciplina. E nós vemos ao nosso redor, muitas vezes, pessoas tão perdidas, porque não sabem como administrar os conflitos com seus filhos. Alguns já perderam o time necessário para orientar e ter o respeito dos seus filhos. E nós te pedimos, Pai, a tua graça. Que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que haja perdão. Que os pais saibam pedir perdão e que os filhos possam perdoar. Que os pais tenham firmeza e o amor que disciplina, assim como o Senhor é o Pai que nos disciplina. E que nós possamos ter aqui no nosso contexto, na nossa igreja, na sociedade, muitas vidas lapidadas por Ti através dos pais, para que eles possam ser aquela pedra brilhante que o Senhor deseja que cada um de nós seja e que nós desejamos que os nossos filhos sejam também. Dá-nos, Senhor, dá a cada um uma sabedoria específica para lidar com o seu filho, que tem os problemas próprios, individuais. Senhor, nós não temos uma receita pronta, mas nós temos esses princípios da Tua palavra e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a colocá-los em prática.
E tudo aquilo, ó Pai, que porventura tenha sido simplesmente uma sugestão humana e não a Tua vontade, que isso seja esquecido. E aquilo que é essencial, que representa a Tua vontade, permaneça no coração de cada pai, de cada mãe aqui. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.